Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Vamos começar a bombar o seu canal? Aí esse cenário que a gente tá hoje, de polarização absurda, de tudo isso que tá acontecendo no STF aí, que eu não sei nem até que ponto você pode comentar isso, isso te dá mais ou menos tesão, cara? Não, menos, porque é uma coisa assim, eu gosto do embate ideológico, eu gosto do debate de ideias, etc. Tem vários caras dentro da Câmara que eu discordo, mas que eu respeito, assim... Porra, é o mínimo. É o mínimo, a maioria, né, assim, eu discordo e tenho... Dá pra ter um debate civilizado dentro do campo ideológico, tá? Tem um debate com a Samia normalmente, sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso sai do campo da política porque sai do campo da democracia. A gente já tá tendo um debate da própria existência do debate. Cara. Tanto de um lado como de outro. Verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha assustadora por parte agora, do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que sou absolutamente contrário e crítico. O ministro Alexandre de Moraes presidiu o inquérito. Primeiro que, assim, o inquérito está errado desde o início, que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. O inquérito das fake news. Tá. Esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, ele abriu com base no regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo pode abrir de ofício, ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir, inquérito se acontece algum crime dentro do Supremo, que é a expressão que o regimento interno usa é nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo, o que é, claro, uma interpretação esdrúxulamente elástica do conceito de nas dependências do Supremo. Não, demais. Demais. E na época o Procurador-Geral da República não questionou, que era o Aras, do Bolsonaro, porque aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. E aí o Aras não questionou, e ele era o cara competente para fazer esse questionamento, era a função dele, né? Ele não fez naquela época, depois se voltou contra os bolsonaristas, virou esse monstro que a gente tá vendo agora. Você não tem ele manda tirar a rede social em 2 horas, com a multa de 100 mil reais, e muitas vezes de gente que não tá cometendo crime. De gente que... E mais do que isso, o próprio processo, reforçando, o próprio processo em si tá errado. Que deveria ter um pedido do Procurador-Geral da República. Hoje, um senador faz uma petição pro Supremo, e como se fosse Ministério Público, e o Supremo vai lá e acata, e manda prender, e manda censurar com base em petição do senador. Então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... afastou agora. Eu tenho plena convicção de que Bolsonaro e o bolsonarismo incentivaram a invasão dos 3 poderes, de que quem invadiu, depredou, incentivou e arquitetou intelectualmente precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar um governador... Cara, isso foi muito louco. Isso... Para pra pensar, olha... Mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, era a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga o governador. É o Superior Tribunal de Justiça que julga o governador. E para além disso, ou a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que é o responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve para intervenção federal, que é a que a gente está tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública, para que o presidente da República interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da federação, ele precisa fazer um decreto, esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional em 24 horas, e o Congresso Nacional precisa aprovar, e durante esse período de intervenção federal, o Congresso não pode modificar a Constituição. A gente está proibido nesse período de votar PEC, para interferir em uma Secretaria de Segurança Pública. O presidente manda mensagem, o Congresso valida e não pode aprovar PEC. Um ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá e pulou tudo isso e afastou um governo inteiro. E eu não tenho a menor simpatia pelo libanês, não conheço libanês, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como foi feito. Porque assim, se a gente bate palma pra isso, a gente tá basicamente dizendo que, cara,
eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? Não sei em que nível. Não tô defendendo o Ibanez também não. É só uma questão que, pô, se a gente admite que um erro de um governador seja punido dessa forma, a gente admite que qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Não é? Sim. Ou eu tô maluco? Porque, por exemplo, o Tarcísio, acontece uma... Deus me livre, tá? Não tô desejando nada disso. Mas vamos quebra-quebra na Lespe. Acontece um quebra-quebra na Lespe, acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar, que é subordinada ao Tarcísio, porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador, eu acho esquisito, tá ligado? Então todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, não sei, tem todo um processo pra fazer. Quem defende isso, uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. É uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava: veja os abusos, veja a sua correção, e veja os abusos da própria correção. Né? Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a grande premissa, né, ou a grande defesa do Alexandre de Moraes é estar defendendo a democracia. Beleza, precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode defender a democracia de um golpe de Estado concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. Pior que assim, eu estamos num momento que, assim, eu tava te falando antes, eu tenho um pouco de medo de, por exemplo, tuitar um bagulho sobre isso, porque, e assim, esse sentimento que eu tenho, que assim, eu não sei mais se eu posso criticar o STF, o Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele tá cometendo excessos, porque ele pode achar tirar que suas redes do ar e fuder sua vida. Pô, olha isso. No seu caso, que é a sua vida mesmo, sua profissão, seu negócio. Então, cara, assim, se a gente tá vivendo um momento que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? Isso é muito perigoso, cara. E as pessoas... É interessante como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso, porque é contra gente que você não contra gente que você não gosta, Como é contra gente que você não gosta, os caras eles ficam batendo palma. Sim. E assim, existe a chance real dessa porra virar, irmão. Sim. E saiu notícia já falando que chegou no PT assim que eventualmente o próprio Alexandre de Moraes, durante o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado para eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula, né? Então você lembra já um risco que eles estão correndo. Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do Brasil Paralelo, eu acho, sobre o Bolsonaro? Era quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada assim, acho que era isso. Eu vi por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Esse ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo, acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que era. Também acho. E ele falou, não vai sair essa porra não. Sem nem ter visto. Não é demais isso, cara? Sim, sim. Matéria no Antagonista na Cruzoé, falando sobre uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar e voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás, porque pegou mal pra caramba, censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época, mandou tirar do ar. Porque era a respeito de um ministro Supremo. A todo momento, e eu não tô nem dando mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli, mas a todo momento saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. E você não tem esse mesmo rigor de tratamento de... se fosse tirar tudo do ar, que fala sobre suspeita, ou sobre bastidor, ou sobre rumor, meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais. E assim, a gente tava comentando aqui antes, que assim, é muito interessante, esse último movimento de detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do Te Atualizei, eu não sei o nome dela, e o Monark, tá ligado? Eu não sei... Porque, qual que é a base? Qual que foi tu sabe o que foi que motivou isso daí? Então, primeiro, outra coisa absurda é que a regra do processo é de que... A regra da coisa pública, de maneira geral, é que os processos são públicos, né? Uhum. Eles só são sigilosos quando publicizar vai causar algum dano para a investigação, para o curso do processo, etc. E eu não acho que seja o caso. Porque não tem nada
na fundamentação da decisão, porque o Glenn divulgou a decisão, né, do Alexandre de Moraes. Inclusive, ele que, durante muito tempo foi herói da esquerda, agora... O Glenn tá apanhando pra cacete. Tá apanhando muito, tá sendo completamente cancelado, né? E... por expor uma coisa que ele acredita que... E eu acho que nisso ele tá sendo coerente. Puta, eu discordo 90% da visão de mundo do Glenn. Mas ele tá sendo coerente, ele tá sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita, de que inclusive saiu, uma matéria no New York Times, questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal foi longe demais. Vi, acho que ontem ou anteontem, saiu uma matéria também num dos principais jornais da Holanda. Então tá começando a ter um questionamento até internacional de se a Suprema Corte brasileira tá indo longe demais com a prerrogativa ou com a desculpa de defender a democracia. E aí, na fundamenta, primeiro, a decisão tira em 2 horas, senão vai pagar 100 mil reais de multa, que eu acho que já é um prazo curtíssimo para as redes sociais, né, administrarem ou tirarem aquilo do ar. E um outro ponto que é fundamental para mim, existiu articulação para que tivesse invasão, teve incentivo, teve mentor intelectual, etc? Teve. Agora, eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que ninguém tem, de que o Monark não foi um mentor intelectual, é um sujeito membro de uma rede esse é o argumento? Que incentivou invasão ao Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes. O que eu vejo muita gente argumentando mas o Monark, com os tweets dele, incendiava as pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o quê. Um tweet indignar uma pessoa não é justificativa, né, para tirar do ar. Se ele de fato incentivasse... eu falasse, invade lá. Tinha que invadir mesmo, etc. Ou, às vezes não é nem ele mandar, mas às vezes justificar, falar, não, pô, essas pessoas estão certas, ou enfim, qualquer outra coisa, passar pano de que seja. Não foi o caso. Não foi o caso. E aí detonaram o moleque. E ele e o Nicolas e a outra, acho que é Bia, não sei. Bárbara. Foram tudo pro espaço de um jeito... que corrobora o que o Monark tava falando, né? Sim. Né? Que os caras tão mesmo mandando na parada. Então, bom, o que mais me assusta nesse tudo é o seguinte, cara. E agora... É seguro a gente comentar isso? O fato da gente estar com medo de comentar isso já devia ser um sinal vermelho gigantesco, cara. Sim. Perfeito. O clima de terror, o clima de tensão. E, agora a Advocacia Geral da União criou uma secretaria para processar quem, entre aspas, espalhe desinformação sobre políticas públicas do governo. Definiu o que é o que não é. E hoje ou ontem, o ministro da Secretaria de Comunicação disse que vai criar uma secretaria em defesa uma rede em defesa da verdade, né, por parte do governo. Saiu um editorial da Folha que pra mim foi irretocável. Uma coisa é você ter um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma política pública, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo, né, definir aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas caso elas estejam falando mal alguma coisa em relação ao governo. Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Vamos começar a bombar o seu canal?